Bem-vindos, bem-vindas todo mundo aí à nossa Expert Session sobre funcionalidades do Safran Risk, tá? Meu nome é Rafael, vou estar apresentando aqui algumas funcionalidades bem interessantes do software. É, é para ser uma coisa rápida, 30, 40 minutos, aí não tomar tanto tempo de ninguém. E a ideia é fazer uma Expert Session dessa a cada 2, 3 semanas para ir formando um capital intelectual com todo mundo, trocar ideias, descobrir o que as pessoas estão modelando e como, fazer perguntas e responder perguntas, tá? Então a Expert Session ela é aberta para perguntas e respostas o tempo todo. Tragam suas dúvidas. A minha ideia hoje, na verdade, era abrir o Safran com um projeto genérico, típico, né? Que permita a gente modelar alguns tipos diferentes de riscos e aí discutir com vocês. Como é que modela um risco assim, um risco assado, uma parada, um atraso, né? E a gente ir discutindo o que que ele tem de funcionalidades para modelar as ideias que vocês podem ter, obviamente baseadas aí no dia a dia, nos projetos que vocês estão trabalhando, tá? A ideia não é apresentar para vocês um demo da ferramenta, e sim um uso real. Se vocês trouxerem ideias e eu souber, obviamente, como implementar, a gente faz na hora, né? Se vier uma pergunta muito difícil, provavelmente vem, né? A gente se prepara e responde na próxima, que também é bem interessante. Mas a ideia é trazer as dúvidas de vocês para dentro aqui, para a gente fazer juntos, tá? É, então, nós somos a Imagine Risks, é uma empresa que trabalha com consultoria, treinamento e também com venda de alguns softwares, entre eles o próprio Safran Risk, tá aqui no Brasil. E a gente ajuda os clientes a construírem seus modelos, a se capacitarem para construir os seus modelos de risco, sempre focado em análise e gestão de riscos, tá? E hoje a gente vai falar de análise de risco de cronogramas, né? Usando aí o Safran Risk. O que que é o Safran Risk? É, Ele é um software para análise de cronogramas. Você pode trazer para ele cronogramas tanto do Project quanto do Primavera. Ele também tem a sua própria plataforma, né? Mas o Safran Risk especificamente, ele é focado em riscos, tá? Na minha opinião, é a melhor ferramenta hoje para analisar risco do cronograma. Você pode trazer um cronograma só com duração, você pode trazer um cronograma com duração e recursos, nivelar recursos, recursos que implicam em custo, recursos com limite, né, recurso crítico que tem uma disponibilidade limitada. Você pode fazer um modelo, assim como você faz um modelo de cronograma, você pode fazer um modelo de custo com uma assim como tem o WBS, né, que é o Work Breakdown Structure, você pode fazer o CBS, que é o Cost Breakdown Structure nele, e atrelar custos que são calculados internamente a partir de coisas do cronograma, mas sem precisar botar o tal do recurso, né? Eu sei que no Brasil é uma prática pouco difundida usar recurso declarado no cronograma, até porque é bem difícil a gente conseguir modelar isso direito, né? Então, um modelo WBS, onde custo ao lado é às vezes uma solução melhor. Mas ele dá todas essas funcionalidades, essas possibilidades para a gente, tá? E a ideia de hoje era a gente conversar sobre como modelar alguns tipos de riscos, assim, riscos próprios do projeto, como variabilidades, que é o mais óbvio, né? Variou uma duração. Riscos que sejam externos ao projeto, como uma indisponibilidade de alguma coisa, um atraso, né? Correlação entre os riscos, se ela existe, quais as diferentes formas que a gente tem de modelar, mostrar algumas coisas da interface e trocar ideia com vocês, tá? Dito isso, vou pular para o Safran. Então, a Expert Session aqui, ela é aberta a perguntas e respostas o tempo inteiro. Então, tendo dúvidas, querendo trocar ideias, abram o microfone aí e tragam, tá? Eu vou mostrar rapidamente só como o Safran funciona para quebrar o gelo aqui e a gente começar, tá? Eu vou começar com um projetinho que eu preparei aqui para nossa Expert Session. Ele está fechado, eu vou importar um projetinho aqui rapidamente. Projetinho com cara de petróleo, desenvolvimento de um, de um, de um campo, né, com drilling, completação, coisas desse tipo. Nesse modelo Hum, especificamente eu não tenho custo, eu estou trazendo apenas a duração para a gente começar a falar dos riscos, e a parte de custo, a minha ideia é fazer num segundo expert session, a gente fala de custos daí, né, e complementa isso aqui, senão também a sessão fica muito grande, tá? O que é a ideia do Safran Risk, tá? Ele é um software focado no risco, né? Então a gente começa importando aqui o cronograma, que eu importei para dentro dele, um schedule. Esse cronograma eu fiz originalmente em Microsoft Project algum dia na vida, usei um monte e tal, e em algum momento eu importei aqui para o Safran e salvei no formato do Safran, com o SPX. E aí, desde então, eu uso ele nesse formato, tá? Mas ele pode importar cronogramas tanto do Primavera P6 quanto do Project,
Eu acho que tem mais alguns formatos, XML, algumas outras coisas que ele trabalha aí, para dar um pouco de flexibilidade, né? E ele tem o seu formato próprio, tá? E aqui nesse cronograma que vocês vão observar, tem aqui o desenvolvimento de um campo de petróleo, com uma fase aqui de planejamento, uma fase de engenharia, né? De fazer procurement, preparar documentos do tender, desenvolver a engenharia mais detalhada, uma fase daí de procurement, né? De manufatura, encontrar os fornecedores, manufatura, logística de transporte, etc. Aí uma fase de installation, né, que tem preparar site, facilities, os principais aqui que geralmente são drilling completion, né, perfurar e completar poços, uma linguagem bem assim, simples para ser acessível também, né? E aí no final o commissioning, que é a parte de vamos ligar todo mundo, interligar as coisas, sistemas, iniciar, etc. E quando termina os testes, Production Startup. Aí aqui começa a produção. Então é um cronograma bem simples, mas que tem coisas suficientes para a gente modelar riscos típicos que acontecem em projetos, né? Deveria começar em junho de 25 e terminar em agosto de 27. 2 anos aí, praticamente 2 anos e pouquinho. Aí aqui no Safran a gente tem várias coisas relacionadas ao cronograma. Se você quiser mudar alguma coisa, criar colunas customizadas, olhar qual é que é o link entre uma tarefa e outra, você pode analisar as dependências, né? Você pode inclusive criar dependências aqui, né? As sucessoras, predecessoras. Pergunta, desculpe? Estava dizendo, eu ainda não trabalho com Safran, eu trabalho mais com Primavera Risk Analysis, né? Uhum. Bom, aí você fez a importação do cronograma do Microsoft Project, né? Então, quando é, a gente faz a importação do cronograma no Microsoft Project para o Primavera, por eles serem de plataforma diferente, normalmente dá diferença ali na data, né? É, aí, Sim. aí, a, aí a minha pergunta seria exatamente essa: quando importa para o Safran, se tem também diferença de data, se tem que fazer algum ajuste ou não. Então aqui eu acabei abrindo o arquivo, né? Quando você importa, realmente tem um monte de configurações para você é, especificar e ter certeza que está importando a coisa certa no lugar certo, principalmente campos de texto, coisas assim, né? Além disso, ele faz vários cheques aí automáticos, por exemplo, se tem uma data, uma tarefa que já está andando, a data já está no passado de início da tarefa, e ela tem uma restrição de início, é, é uma coisa que ele acusa, por exemplo, né? Se você tem, por exemplo, coisas de lógica no cronograma que não fecham, ele também acusa. E tem o famoso auditoria de schedule que todos os softwares acabam tendo, né? Que ele dá alguns warnings e coisas aqui. Nesse exemplo aqui, propositalmente tem vários warnings, né? Que coisas que não tem final, que não tem predecessora, sucessora, né? Coisas que têm restrição de início. Então, ele também faz esses checks, tá? E a gente tem, além da coluna típica aqui de start e finish, tá? Se você quiser olhar outras colunas de duração, ele tem uma série de outras coisas, como early start, né, o início mais cedo, final mais cedo, start e finish depois do leveling de recursos, tá? Então tem assim, start e finish, na verdade, é um termo bem genericão que eu estou usando aqui. Tem vários start e vários finish que você pode olhar. E possivelmente um daqueles que você acha que está dando conflito pode ser que está olhando a coluna errada, tá? Então tem que dar uma conferida nisso. Mas a ideia é ele importar certinho mesmo. Existem algumas diferenças de filosofia de cálculo, tá? De caminho, como calcular o mais cedo, a data mais cedo, de início e de fim, tá? Em alguns pontos tem umas pequenas diferenças de cálculo. Eu posso te mandar um material sobre isso depois, um artigo que explica bem isso aí no detalhe, tá? E cada software tem as suas peculiaridades, tá? Mas isso tudo está bem mapeado e bem documentado, tá, Luiz? Depois, se quiser, a Ok, gente faz uma conversa em paralelo, aí eu posso te mostrar esse documento, beleza. beleza? Mas aí, continuando, né? Ele tem aqui um programa de cronograma completo, se você quiser criar link entre as tarefas, colocar recursos no teu cronograma para as tarefas e inclusive recursos para o projeto, né? Quais são os recursos que estão disponíveis para o projeto, quanto cada tarefa usa, quanto custa. Dá para fazer todo o detalhamento, às vezes puxar um cronograma simples, bem basicão, só de duração e links.
de um P6 ou de um Project e fazer o resto aqui, se quiser, tá? Então ele tem um software completo aqui de cronograma para você usar, mas a parte legal, obviamente, é o passo seguinte, né? Importado o cronograma, entendido como ele funciona, aqui os warnings, você entendeu aqui toda a parte de conexão entre as tarefas, está tudo no lugar? A gente começa com os Project Risks, tá? E aí, o que eu acho bem interessante da interface dele, que eu acho que é a parte inovadora, é, diferente do Primavera Risk Analysis, que muitos de vocês conhecem, né? O Primavera Risk Analysis, a gente põe os riscos basicamente aqui nessa tabela. O Safran permite isso, tá? Se você tiver a coluna lá com mínimo, mais provável, máximo, ele importa isso aí também, tá? E você pode usar esses riscos que estão aqui. Ele dá essa opção, tá? Que estão aqui na tabelinha do cronograma. Mas a maneira como ele foi construída, a filosofia, é um pouquinho diferente, eu acho que é mais lógica, tá? O que que a gente vai fazer? A interface de riscos é separada em duas partes. Primeiro, quais são os riscos? A gente vai elencar aqui, por exemplo, vou criar um risco novo, dizendo que é o risco novo. Ele é um risco do tipo incerteza de estimativa, e aí ele afeta o meu impacto. Então, as tarefas que fizerem parte desse grupo chamado risco novo, elas vão ter um impacto de duração aí de entre mais 10, mais 15 e mais 30 dias, caso esse risco ocorra, né? Na verdade, esse risco sempre ocorre, ele é uma incerteza de estimativa. Então, os riscos que eu associar a ele vão ter sempre uma variabilidade aqui de uns 10 a 30 dias a mais. Ele pode ser um risco standard, em que aí tem uma probabilidade aqui de acontecer ou não, né? Por exemplo, 25%, e aí tem uma probabilidade dele acontecer ou não. Se acontecer, o risco impacta, né? A duração é impactada, se não acontecer, não é impactada. Mas perceba que eu não estou falando quem é quem aqui, estou apenas elencando, fazendo a matriz de riscos aqui, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente cria a nossa matriz de riscos. Num segundo momento, do Risk Mapping, que é a aba seguinte, aí a gente faz essa conexão de quem sofre cada risco. Então, eu poderia começar, por exemplo, aqui com todo mundo. Eu vou dar uma limpada aqui, tá? E tirar todo mundo, e tirar todos os riscos, depois eu ponho um por um de volta. Então, começar aqui com todas as minhas tarefas do projeto. Nenhuma delas está associada a risco nenhum. Todo mundo aqui na coluninha None, né? Aí eu vou falar o seguinte, olha, alguns riscos eles vão seguir essa categoria Low Risk, High Risk e alguns Drilling Activities. Isso aqui, à esquerda dessa divisão, desse muro, são as atividades que eu mapeei mais cedo como Estimate Uncertainty, né? As que são incerteza de estimativa, elas têm 100% de chance de ocorrer. Quem faz parte dessa categoria vai ter uma variabilidade, né? Não tem jeito. E aí eu vou selecionar aqui entre as minhas tarefas do projeto quem que está em cada categoria. Por exemplo, eu podia primeiro botar todo mundo na low risk, mas se dizer aqui do começo, né, de planning e engineering, dizer que elas têm baixo risco, por exemplo, né? As atividades de procurement, eu vou botar todo mundo aqui como high risk, mas eu podia botar aqui, sei lá, planejamento do transporte e arranjar não sei o que lá como low risk. Aí vou botar aqui installation como high risk também, mas eu tenho as tarefas aqui, ó, de pipelines, perfuração e completação, que são drilling activities, que tem uma distribuição diferente, né, que eu especifiquei. E aí commissioning vai ser high risk também, ou sei lá, low risk, e pronto. Fazendo dessa maneira, agora eu tenho alguns riscos aqui, ó, na low risk tasks, né, as atividades de baixo risco, que foram mapeadas para cá, tem algumas atividades que fazem parte desse grupo, tá? E essa low risk, esse risco, ele impacta meu cronograma de maneira relativa, menos 10%, mais 10%, seguindo uma distribuição PERT. Já o high risk é mais aberto, é de 95, né, ou seja, menos 5% até mais 30%. Especifiquei um risco diferente, mais severo aqui para o high risk, e também relativo. Podia ser absoluto, podia ser quando isso ocorre, atrasa em 7 dias, atrasa em 30 dias, né, ou uma distribuição, também eu posso dizer um número, o que geralmente não faz sentido para variabilidade de tarefas, né? Então, o risco mais lógico, mais básico que a gente costuma modelar, que é a variabilidade das tarefas, Estimate Uncertainty faz isso e você pode ter diferentes categorias, tá? E aí, obviamente, né, que um risco não pode estar em duas categorias ao mesmo tempo. Ou ele é low, ou ele é high, ou ele é da outra categoria. Né? Como é que varia a duração dele? Tem um jeito de variar, tá? O passo seguinte é, uma vez que a gente mexeu na estimativa ali na duração normal, na variabilidade normal, né? A gente pode
dar o passo seguinte, que é criar um risco padrão, aquele risco com probabilidade de acontecer ou não, e impacto se ocorre, né? Esses são os dois tipos mais básicos que a gente vai ver em qualquer projeto. Então, o risco pode ter aqui uma probabilidade, sei lá, de 25%. E quando ele acontece, percebam que tem aqui um schedule impact, né? Tem um schedule impact e tem um cost impact, né? Eu não vou falar de custo hoje, mas se eu tivesse um custo associado ao projeto, seja um número chapado no Primavera ou no project, seja um recurso, qualquer, quer dizer, recurso, a própria duração já ia impactar o custo, né? Mas tu pode ter um impacto de custo e de schedule juntos ou separados, ou um ou outro, ou os dois, da maneira como você quiser, tá? Mas vamos lá, aqui a gente tá falando só de duração, né? Então esse risco tem uma probabilidade de acontecer ou não, e eu podia dizer aqui que tem uma duração de, quando ele acontece, de menos 20 mais 50%, quando ele ocorre. Ou eu podia dizer assim, esse risco é um atraso, é um problema com licença. Quando ele ocorre, ele é em valor absoluto em dias, e ele ocorre, quando ele ocorre, ele atrasa o meu projeto entre 0, 15 e 60 dias. Então, quando ele ocorre, ele tem uma distribuição aqui que pode ser várias típicas aí, né? Beta, triangular, uniforme. Isso aqui já não é diferencial entre um software e outro, né? Geralmente eles já acomodam tudo, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Modelamos já 90% da vida aqui, né? Aí voltando para a interface, como é que isso aqui difere do estilo lá, por exemplo, do Primavera, ou mesmo do At-Risk, que faz isso no Excel, né? Do Primavera Risk Analysis. Lá a gente estaria fazendo essa modelagem toda aqui no tabelão, né? No tabelão do cronograma. Tem vantagens e desvantagens, talvez eu goste mais de ver as coisas colocadas aqui, né? No Primavera, os riscos de uma matriz, os riscos que têm probabilidade de acontecer ou não, eles entram como uma tarefinha nova aqui que o Primavera Risk Analysis coloca, né? É como uma linha nova. No At-Risk, geralmente vai estar em outra página do Excel e você vai fazer uns links, mas esses são links manuais. E uma coisa que é muito legal aqui é que esse Risk Mapping, ele é uma ferramenta muito mais gráfica. Você olhando esse Risk Mapping aqui, sem precisar ter nenhuma explicação do software, estão percebendo que os riscos que eu criei aqui à direita, nenhum deles está afetando tarefa nenhuma, né? Eu tenho que começar a dizer quem afeta quem. Um risco pode ser afetado por uma tarefa pode ser afetada por vários riscos, um risco pode afetar todas as tarefas ou apenas uma, né? A gente pode fazer aqui nessa estrutura de tabela matricial, de maneira gráfica, selecionar quem que faz parte de quem. Inclusive, assim, se eu quero botar só Site Preparation como sendo risco, ok. Se eu quero botar todo esse grupo aqui de Installation, eu posso botar todo mundo de uma vez também, como sendo afetado por esse risco aqui de rework. Então, os riscos que a gente criou, tu tem uma interface gráfica para enxergar eles impactando, e tu tens uma segunda coisa aqui, que é, vou pegar aqui, por exemplo, Facility Construction. Facility Construction é uma tarefinha qualquer lá, que já está associada a ela um risco aqui, ó. Ela é high risk, né? Ela está na categoria alto risco. Isso significa que a variabilidade, qualquer duração que ela tem aqui, tá? Posso ir em information, é 120 dias, né? Mas a duração dela varia de 95% a 130% desse tempo. Ou seja, de 114 dias até 150. Tem aqui uma mini simulaçãozinha aqui à direita para dar uma noção do que tu está modelando. E aí, se tu vieres aqui e colocares um outro risco em cima, por exemplo, pegar aqui o rework, é um risco que tem 25% de probabilidade de dobrar o tamanho da minha tarefa, duplicar o tamanho, levar a zero ou duplicar, tá? Isso aqui é uma coisa que inclusive, não faz nem sentido do ponto de vista prático, né? Mas vamos ver o que acontece quando eu ponho o rework aqui junto. Agora, essa tarefa pode vir desde lá do zero até não sei o que, até quase 300 dias. Ou se eu associar ela a uma série de outras tarefas, por exemplo. É, é, outros dois riscos, né? Ele vai combinando os riscos e já te dá uma ideia de como é que vai ficar essa distribuição resultante para essa atividade. Não tem nada a ver com o cronograma inteiro ainda, né? Mas aí aqui fica de maneira gráfica bem mapeado, que olha, tu tem três riscos batendo nesse cara. É isso que você quer? Faz sentido isso aqui? Beleza, continuamos. Ô Luiz, que tipo de problema, encrenca, risco e também oportunidades, né? Dá para modelar tudo isso que eu estou falando serve para oportunidades também. Que tipo de risco tu costuma ter que modelar nos projetos aí, além do óbvio que a variabilidade e um atraso típico? Tem mais alguma coisa interessante?
Não, no meu caso específico, tá bem alinhado do que você tá apresentando, né? Aí nessa tela que está sendo demonstrada, deixa eu ver se eu entendi. Ali daquela faixa preta ali do lado esquerdo é uma categorização de risco e do lado direito seriam os riscos. Seria esse o meu Isso. entendimento? O lado esquerdo é a variabilidade da duração em si, né? E um risco, ele pode ter variabilidade alta ou baixa, ele só pode pertencer a uma dessas categorias, que é incerteza estimativa. Isso aqui é a Ah, tá. variabilidade em Isso, cima dos 120 dias da tarefa aqui, tá? Então, tá. se eu não tiver Então, mais nenhum risco, essa tarefa aqui vai aparecer assim, ó, ela só sofre uma variabilidade aqui, de mais ou menos X%, e essa vai ser a distribuição dela, direto, pum. tá, deixa eu ver. Então, do lado esquerdo seria eu colocando apenas a incerteza em Isso, cima de estimativa. daquela atividade. Seria isso. Isso. Incerteza estimativa, de duração ou de custo, né? Incerteza de estimativa aqui, exatamente. E essas que estão do lado direito da barra aqui são os riscos que tipicamente estão numa matriz, né? Variabilidade e impacto. Perdão, probabilidade e impacto. Esses aqui tem probabilidade de acontecer ou não, tá? Então, se eu pegar o risco 4 aqui, que é um rework, né? Olhando aqui no Project Risks, ele é um riscozinho standard, dos vários tipos que tem. Ele não é estimate uncertainty, né? Ele é standard. Então, ele tem 25% de chance de acontecer ou não, né? E quando ele acontece, afeta o meu schedule. E ele, eu vou botar uma coisa mais realista aqui. Ele aumenta o meu schedule, por exemplo. Ele aumenta o meu tempo quando tem um rework entre 15, é, 30 e 45 dias, por exemplo, tá? Então, eu estou dizendo que tem um risco que quando ele acontece, um rework na tarefa, não passou no controle de qualidade. Tem que passar ao redor de um mês arrumando alguma coisa. Então, aqui no Risk Mapping, quando eu incluir esse rework na tarefa, então o risco resultante é uma multiplicação dessas duas coisas, né? Na verdade, não é nem uma multiplicação, é uma composição delas. Eu tenho os 120 dias da tarefa variando entre menos 5 e mais 30%, e eu somo em cima disso de 15 a 45 dias, que essa atividade, esse risco ele é em dias, ele não é em percentual da tarefa. Podia ter dois percentuais se multiplicando, né? Um percentual que vai até mais 10%, que multiplica outro, que vai até mais 10%, que multiplica outro, aí daqui a pouco tu está com uma variabilidade já de 20, 30, 40%, né? Agora, ali do lado esquerdo, eu estou vendo ali que tem atividade que tem três incertezas. É isso mesmo? Não, aí que tá. Ó, bem observado, cara. Não é, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, procurement, tá vendo que tá meio cinza, não é um preto, né? Tá meio Ah, cinza. É porque procurement tá fechado. Se eu abrir, é porque procurement tem algumas atividades que são high risk e algumas que são medium risk dentro de tá. procurement. Então, procurement, que é uma summary task, né, uma tarefa sumário, ela tem duas categorias sendo usadas dentro dela. Isso de propósito fica assim, fica cinza porque não é todas. Se tu olhar aqui, ó, planning tá bem preto, porque todas dentro de planning estão é, na mesma categoria de low risk, né? Então ele faz, na minha opinião, essa interface aqui é genial, porque ela te permite ver um monte de coisas ao mesmo tempo, né? Talvez requer um pouco de uso para tu começar a enxergar tudo, né? Com prática. Por exemplo, aqui embaixo tem um monte de menus que a gente também pode falar, né? Que um monte de outros detalhes. Mas tudo numa interface só, você consegue ver o mapeamento de cada tarefa, o que que ela recebe de riscos, ligar, desligar, né? É fácil de ver erros aqui também. Se alguém botou rework em tudo aqui, pô, não é para botar rework em tudo, volta. É fácil de identificar erros aqui também, tá? Então acho que a interface aqui é bem legal nesse sentido. E basicamente esses dois tipos de risco, eu vou pular para a apresentação de PowerPoint só para relembrar, né? Risco do tipo incerteza de estimativa e risco do tipo standard, né, que é aquele que tem probabilidade de impacto, é 95% que a gente faz, né, no dia a dia, tá? Aí tem mais umas coisinhas aqui, né, que a gente poderia falar aqui ao longo da apresentação se for interessante, né? Existência ou não, branch probabilístico, calendário, recurso, pode ir um pouquinho além, tá? Mas essas duas interfaces é onde a gente passa o nosso tempo de modelador aí.
capturando os dados, né, primeiro, e cria os riscos, cria as categorias que você vai usar no teu modelo. Inclusive, o Safran tem uma categoria aqui em cima que tá desligada na minha interface, mas que você pode abrir, que é o Global Risks. Então, se a empresa pegar uma Vale, uma Petrobras, ou mesmo na consultoria, tu quer ter uma lista de riscos padrão que tu conversa com os clientes de maneira mais assertiva, né? Tu pode ter os riscos globais e aí você importa eles pro teu modelo assim que for necessário. Qualquer um desses riscos globais que já foi feito aqui, que está numa database à parte. Eu queria Certo. fazer uma pergunta. Eu não sei se você já tratou desse assunto. Quando tem uma atividade que tem probabilidade de acontecer ou não, ou seja, se ela pode acontecer ou não, existe essa possibilidade no Safran? Existe um cara chamado aqui, um tipo de risco aqui, ó, que é quando você vai criar o risco, né, em vez de ser um risco standard, que tem uma probabilidade, etc., ele é um risco non-existence, ele é um risco de não Ah, existência. tá. Então, está dando a Valeu. probabilidade de uma Imaginei que sim. atividade acontecer, existir ou não, tá? E aí ele até te dá a possibilidade de manter os links quando a atividade some ou remover os links dela, o predecessor, a sucessora, né? Isso aqui é bem Ah, legal. ok, ok. Tu poderias também, acho que não teria problema nenhum, tu usar, por exemplo, um Schedule Impact e quando a coisa acontece, ela tem duração zero. Nunca fiz isso, mas acho que daria certo, né? Botar uma duração zero aqui, tem uma probabilidade de 50% da duração dropar, cair para zero. Acho que também daria. Mas tem um jeito Rafael, mais elegante que é a não existência aqui, né? Que aí até te dá essa oportunidade de mexer no link. Tinha boa mais. noite. Tô com uma dúvida aqui em relação, até nessa linha também. Eu sei que no Risk Analysis a gente tem uma opção de abrir, por exemplo, em cenário. Eu posso dou uma probabilidade antes de rodar a simulação, tipo 80% de chance de rodar um cenário, 20% a rede pode ir para outro. Tipo numa situação de um Aham. rebid, alguma coisa assim. Tem essa previsão aí dentro do Safran também? Ou Sim, ele é... tem algumas funcionalidades para ir nessa direção, sim, tá? Aham, Aqui a gente ainda está mapeando os riscos, né? Na hora de rodar, a gente tem algumas possibilidades como tu vai rodar essa análise, tá? A óbvia é ligar todo mundo aqui, ligar todos os riscos, pré-mitigação todo mundo e roda. É o que a gente geralmente faz. Mas você tem um cenário aqui que é o pós-mitigado, tá? Que é um cenário que está sempre presente, que você pode ligar. E na hora de criar os riscos, você pode, por exemplo, pegar aqui esse rework, né? Ele é um risco que tem um impacto na minha duração, aqui me incomoda e tal, e isso é no cenário pre-mitigado. Eu tenho um cenário pós-mitigado que tem todas as mesmas opções, mas é para o pós-mitigação, tá? E a mitigação, ela pode ser uma ação que tem um custo, uma duração, que pode ter uma probabilidade de funcionar ou não. É, Ela pode, inclusive, a gente pode ter a probabilidade da ação ser decidida, ou seja, executada, e uma segunda probabilidade, que é a probabilidade dela funcionar depois de ser executada. Então, ao executar, você tem que correr o custo. Ao executar, você ganha a probabilidade dela funcionar ou entendi. não depois. Então, na É, verdade, ali você não enxerta uma rede a mais, né? Você já bota direto os impactos de cair num determinado cenário, né? Em duração e custo, por exemplo. isso, você pode botar isso como uma probabilidade, ou né, 100%, aí sempre acontece. E na hora de rodar, opa, só tirar o Teams aqui da frente. Na hora de rodar, poxa, agora o Teams ficou na frente, não consigo clicar. Na hora de rodar, a gente pode rodar, por exemplo, um risco com a pós-mitigação, ou só na pré, ou mesmo desligar um risco completamente, tá? Então ele tem bastante flexibilidade para te deixar modelar o mundo, o estado atual da coisa e também as opções que a gente tem para frente, tá? Pessoalmente, eu vou Eu acho que falar a que eu du... não Tá, ok, costumo usar isso obrigado. não, tá? Porque a gente, assim, é legal ter as opções, mas no mundo real a gente acaba modelando muito o feijão com arroz ali, é o risco como ele tá, aí Rafael, depois que rodou, conversa, né? Opa, pode falar. Quem queria perguntar aí? É o não, Fernando? Christian, não, Não, tá. eu acho que o que o colega estava comentando aí, e até a gente usa muito aqui, é aquele Probabilistic Branch. Eu não sei se era isso que ele estava perguntando. Aí Podemos tem, falar dele também. Era assim. tem sim no. Aí,
aí no Safran e Aham. até mais fácil de criar do que lá no PRA. A hora que entrar em qualquer atividade aí, lá ele já aparece ali do lado das predecessoras e sucessoras, Create Public Branch. Então ele já vai Aham. direto, entendeu? Deixa eu Aqui Ah, é esclarecer isso também. então. mesmo. A É isso gente mesmo. falou do. Achei que você estava falando de cenários, assim, o projeto num cenário mitigado, num cenário não mitigado, né? A gente falou aqui agora há pouco do non-existence, né? Que no fundo é primo aí, muito próximo do Probabilistic Branch, né? Existiu ou não uma tarefa, é o branch de tudo que vem depois, tá? Mas o Probabilistic Branch, como você falou, Christian, tem aqui também, né? Eu anotei para esse exemplo aqui, porque o Probabilistic Branch às vezes é difícil de ver. Eu anotei qual é o bicho, a atividade que eu vou colocar, 26 aqui. Porque ela tem que ser uma atividade que a coisa apareça, né? Então, se a gente olhar a atividade 26 aqui na minha colinha, 26 é essa aqui, que é Equipment Specification, Select Equipment Specification. Ou seja, essa atividade quando termina, vocês vejam que ela continua para a seguinte, que é Procurement Planning, e também para a seguinte, que é identificar os vendors, né? Ela tem, no caso aqui, se a gente abrir e enxergar os links, ela tem 3 predecessoras e 3 sucessoras. Preparar o tender também é sucessora dela, tá? A diferença é que preparar o tender, ela vem depois das outras, então ela não é uma sucessora direta. Você faz o Equipment Specification, aí faz o Planning, e aí essas duas são necessárias para fazer o tender, né? Então acaba que Select Equipment tem 3 sucessoras, mas só 2 na prática, né? Aí o que que a gente faz? Vamos supor que você quer fazer um Probabilistic Branch aqui que talvez uma dessas atividades não seja necessária. Quando eu acabar de selecionar equipamento, ou eu planejo procurement para fazer o mesmo, ou eu identifico os vendors e suppliers para eles fazerem. É uma das duas coisas, tá? E eu não sei hoje. Então aqui no Risk Mapping, se a gente achar essa atividade, que é na Procurement Engineering, né? Select Equipment Specification, entre os vários detalhes que tem aqui embaixo, né, que a gente já olhou aqui como é que é o risco dessa atividade, informação, etc. Tem um cara aqui que é o Probabilistic Branching e que a gente pode ligar ele, normalmente está desligado, né? E aí eu posso dar uma probabilidade para cada uma dessas tarefas. Então, ao executar Equipment Specification, 50% do tempo ele vai para Procurement e continua daqui, 50% do tempo ele vai para Vendors e continua daqui, tá? Aí nessa hora começou a ficar coisa muito teórica, né? A gente já falou de existir ou não, já falou de branch, já falou de porrada de coisas misturadas aqui, né? Tem uma ferramenta muito legal e é sempre bom usar. Na verdade, assim, sempre que você testar alguma coisa nova, quando a gente for Ok. rodar um modelo e quiser ver o efeito do que a gente está fazendo, uma coisa muito legal de fazer é o seguinte: eu vou ligar alguns riscos aqui só, tipo as variabilidades normais, vou ligar aquele risco de eliminação de tarefa, que é aquele de eliminar uma tarefa, né? E o Probabilistic Branch. Ligar só esses para não ter muita interferência, tá? E aí eu vou rodar um modelo com essa, ele chama aqui de step through, em outros softwares chama de outro jeito, mas eu acho que no Primavera chama assim também, né, no Risk Analysis, que é você rodar uma iteração por vez, parando, pausando para você olhar o que aconteceu. Aí a gente vai poder olhar o que que acontece aqui no schedule quando essas coisas ligam, desligam, né? Por exemplo, aquela atividade que está aqui marcada como. Não, primeiro eu tenho que ligar esses caras, né? Então, aqui. Esse aqui já está com Probabilistic Branch, ok. E tem outro que eu ia marcar como atividade com. Sei lá, pegar qualquer tarefa aqui. Não precisa ter lógica, né? Pegar a primeira aqui de Engineering e botar. Essa aqui tarefa pode ser eliminada. Tem uma chance de algum por cento dela ser eliminada, 50% dela não existir. Aí quando a gente rodar agora a simulação com step through, né, passo a passo, a gente pode ver isso acontecendo. Então vamos olhar aqui embaixo o Probabilistic Branch. Select Equipment Specification. Agora nessa iteração ele foi direto para Procurement Planning. A outra tarefa sumiu, ela ficou cinza, que era o determinístico dela, ela puff, sumiu, né? Aí na outra iteração, mesma coisa, a tarefa Identify Vendors aqui sumiu. Na outra, opa, ela voltou. E o branching matou a alternativa. Então sempre uma dessas duas aqui vai acontecer, né? Não juntas. Esse é o cenário probabilístico, fazer de um jeito ou de outro. Por exemplo, pode ser fazer um protótipo, ou fazer um e dois,
né? Pode ter vários, ou fazer o primeiro protótipo e o segundo tem branch com o produto final, né? Com a produção, tá? E a outra tarefa que é esse Engineering Design, vejam que ele está com duração zero aqui, né? E se a gente for andando, às vezes ele tem aqui uma certa duração, às vezes ele não tem. Por acaso eu peguei uma tarefa de um dia, né? Então não dá nem para ver. Mas se você ficar aqui... Ah, não, esse aqui é o float, cadê a duração? Tá aqui a duração. Se você ficar rodando, tem hora que ele aparece, tem hora que não. Ah, eu botei uma atividade que tem 0 dias. Aí não tem graça, deixa eu botar em outra. Tá numa tarefa grande, quem é que tem bastante duração aqui? É o feed. O feed tem bastante duração sempre, né? Então, vou botar aqui, pronto, feed, 60 dias. Essa atividade aqui, Front-End Engineering Design, são 60 dias. E quando eu rodar com Step Through e essa tarefa pode desaparecer, às vezes ela desaparece, ó. E aí o projeto continua sem ela, né? Muito mais cedo. Mas essa é uma ferramenta legal da gente testar se o que a gente está implementando ficou do jeito que a gente queria, né? Tu pode ter várias coisas interagindo, tu pode ter a tarefa existindo ou não, duração probabilística, tu pode ter 2, 3 durações se somando e tu quer ver se isso realmente acontece. Então essa capacidade de dar uma testada no modelo aqui é bem legal, tá? Tinha uma pergunta aí, Fernanda? Bem-vindo, Hola Padilha, Rafael, qué tudo bom? gusto a los tiempos. Muito gusto. ¿Todo bien? ¿Estás de Chile, sí? Gracias. ¿De Chile o De de Ecuador, Chile? ¿De Ecuador? Bueno, Ecuador. Sí, mira, tenía mucha curiosidad sobre el Saffron Risk, ¿no? Se le ve muy completo y bastante, digamos que amigable, ¿no? sí. Mi pregunta básicamente es, ¿qué tan accesible es la licencia para, por ejemplo, yo que me dedico al tema de proyectos, evidentemente, y al tema también de consultoría en temas de riesgos? ¿Qué tan accesible es una licencia para manejo particular o este es un software solo para manejo empresarial? No sé, esa es mi duda. Buena pregunta. Ah, posso responder em português para todo mundo participar? Tá ok? Ok, A licença do Safrão, o diferencial dela é que é uma licença permanente. Ela é mais cara que uma licença aí do At-Risk ou dos outros softwares, né, mas ela é uma licença permanente. Então, compra, guarda e usa, né? Ela inclui aquela ideia da manutenção por um ano, que o software geralmente tem, e você pode renovar a manutenção ao longo do tempo, mas eles não passaram e acho que não tem desejo de passar para o sistema de licença subscription ou service, né? Eles vão manter na permanente, pelo menos até onde eu sei. Isso é muito bom, porque é o velho estilo de comprar uma vez só para um projeto que banque e a gente guarda ela, né? Se tem alguma quanto a valores especiais para acadêmicos ou para uso pessoal, eu vou ter que conferir isso para ti depois no detalhe e te passo, tá? Eu não sei te dizer isso de cabeça. Mas a ideia, obviamente, do software é para empresas, né? ok, gracias, entendí. Perfeito. Então, pessoal, só voltando aqui, né? Essa funcionalidade do Step Through é super útil para a gente testar o que a gente está modelando, né? Até agora a gente modelou o basicão, que é incerteza estimativa, riscos que têm uma probabilidade de acontecerem ou não e um certo impacto, né? E pode ter aqui um pré-pós-mitigação, ok? Mas é um certo impacto. Umas coisinhas um pouquinho mais assim, elaboradas, que a gente não usa tanto, como não existência, branch, tem ali calendário também que poderia ser feito, tá? Mas tem coisa Tem que é bem correlação, difícil você tem? de... Oi. Isso que eu ia Não, falar. Tem coisa que desculpa, é só bem porque. difícil de Ah, tá. identificar como correlação. São coisas que tu pode acreditar que está aqui o botão aqui, tem um botão aqui correlação, mas é difícil de identificar. Aí essa funcionalidade do Step Through e uma outra que eu vou mostrar na sequência são extremamente úteis para tu enxergar isso acontecendo, tá? Basicamente, pessoal, quando você tem uma incerteza estimativa, ela impacta, ela tem 100% de probabilidade, né? Então, aquilo que tiver uma incerteza estimativa, ela acontece em todas as atividades que estão aqui. O normal é a gente dizer o seguinte, olha, as atividades aqui que são low risk, por exemplo, as atividades aqui de planning, né? Cada uma tem uma variabilidade própria, são coisas que eu vou fazer provavelmente no curto prazo, dentro de casa, né? Por isso que é low risk, porque tu controla bem, estima bem e tu acreditas que vai ser bem feito, né? Geralmente a gente está imaginando, quando a gente escreve aqui low risk, seleciona esses caras, que cada uma tem sua variabilidade natural, intrínseca. Não é um driver só que, quando acontece,
afeta todo mundo. Então, cada atividade dessa, ela tem o seu impacto independente, né? Esse é o normal. Então, uma incerteza estimativa, cada uma tem a sua. Assim como cada uma tem a sua estimativa, né? Uma é 20 dias, a outra é 200, a outra é 50. Cada uma vai ter a sua própria distribuiçãozinha ali para variar esses dias. Mas a gente pode correlacionar elas. Pode dizer que, olha, ok, cada atividade tem o seu desafio, o seu erro de estimativa e vai variar do seu próprio jeito. Mas tem uma coisa que une todo mundo, que é a complexidade do projeto, ou que é a senioridade do time que eu tive a sorte ou o azar de pegar para esse projeto, ou que é o equipamento disponível para fazer esse negócio, né? E aí tu pode correlacionar elas. Tanto a correlação de existência quanto impacto, né? Então, se a existência, por exemplo, a correlação é zero, é a mesma coisa que não correlacionar, né? Se a existência que é 1, elas serão 100% correlacionadas, mas veja que aqui todo mundo já existe, né? Então todo mundo vai existir junto. O que é interessante modelar nesse caso é o impacto. Quando uma atividade der 5% acima da sua estimativa inicial, né? O que acontece com a segunda atividade? E aí você pode modelar as correlações aqui, botar um 0,5, um 0,9, um 0, né? As correlações tem que ser positiva, né? Porque está correlacionando um monte de gente ao mesmo tempo, senão não faz sentido, né? Então você pode correlacionar aqui as durações. Isso não é usual. O que é bem útil e poderoso é, aqui numa atividade que tem standard, que ela tem probabilidade de acontecer ou não, tu pode também fazer tudo isso. Então a atividade tem 25% de chance de acontecer, e eu tenho rework aqui, eu tenho, sei lá, sabe aquela história de quando uma coisa dá errado, dá tudo errado? Então no rework, quando der o engineering design errado, a coisa se espalha. Tem um monte de atividades aqui que estão ligadas, que tem uma correlação. Cada uma pode ter o seu rework individual, mas geralmente é cascata. Quando acontece uma, tem correlação com a próxima, né? Aí tu pode correlacionar aqui. Primeiro, tu pode dizer que elas acontecem todas ao mesmo tempo, e aí esse botão está desligado. Então, quando uma acontecer, impacta aqueles 4, 5 riscos que estão mapeados aqui simultaneamente. Ou seja, é um risk driver, e quando acontece, afeta 5 durações. É um risco externo, quando acontece, as 5 atividades são impactadas simultaneamente, né? Isso para custo é muito comum, né? Ah, o câmbio subiu, 10 atividades são impactadas. Aquelas 10 que tu, 10 equipamentos que você comprou junto no pacote, tudo junto, né? Ou pode ser independente, e aí você correlaciona. E aí você pode correlacionar tanto a probabilidade de acontecer ou não, quanto o impacto quando acontece. Então, quando acontece, os impactos também podem ser correlacionados, tá? Então, assim, tudo isso aqui tu consegue no detalhe do detalhe da correlação, né? Sem abrir uma matriz de correlação, tá? Não tem uma matriz de correlação aberta aqui ainda. O Safran até tem para você fazer esse tipo de coisa, mas acho que 95% do tempo tu nem precisa dela. A maneira como a gente cria os riscos aqui já dá para correlacionar todo mundo do jeito que a gente quer, né? Existência, impacto, ou, ou age todo mundo junto, né? Ou elas são independentes e descorrelacionadas, ok? Então tu tem com 2, 3 botões na interface a capacidade de colocar essa matriz de correlação lá dentro. Aí só fazendo um parênteses aqui, né? Se a gente estivesse fazendo isso no at-risk ou no Primavera, que são no estilo tabelão, tu teria aqui no tabelão a distribuição de probabilidade. Primeiro, uma coluna mínima, mais provável, máxima. Aí outra coluna com a distribuição de probabilidade. Aí dentro de cada distribuição de probabilidade, um link para a matriz de correlação, né? O at-risk faz assim, tem uma propriedade lá que é o risk format, né? O model risk também. Aí tu terias uma matriz de correlação em outra página se tu tem aqui, sei lá, 30 atividades, só para correlacionar a duração, só para correlacionar a existência ou não do risco, são 30 por 30 a matriz. Vai contando. Tu não tem só 30 atividades, tu tem 30 atividades, cada uma que pode acontecer ou não, e com impacto. Então já são 60 distribuições. Já dá uma matriz 60 por 60. Vai contando o tamanho disso, né? Isso eu acho que eles tiveram uma ideia genial aqui. Assim, para mim o Safran Risk, a grande sacada é isso aqui, essa é a maneira de fazer os riscos. A correlação está aqui dentro. E é com toda a complexidade que você quiser, sem precisar daquela matriz enorme que a gente se perde dentro, que intimida as pessoas, que você não acha os números, né? Aí tu pode dizer, mas eu queria uma correlação negativa entre uma coisa. Entre uma coisa e outra, tu até pode. O problema é que num projeto não podem 10 coisas ter correlação negativas umas com as outras, né? O grupo acaba tendo só correlação positiva.
ou zero, né? Não pode todo mundo ser contra todo mundo, porque daí o primeiro é contra o segundo é contra o terceiro concordou com o primeiro. Tá uma correlação positiva aí, né? Então, tu consegue fazer toda a parte de modelagem de correlação aqui sem precisar de uma interface complicada, no nível de detalhe que a gente quer, e por trás vai ter uma matriz de correlação aqui com tudo isso dentro, né? Todas as distribuições correlacionadas bonitinho. Isso aqui para mim é genial, tá? E aí, eu acho que só para a gente não estourar o tempo aí também, deixa eu mostrar rapidinho como é que isso funciona. Eu vou pegar dois riscos aqui e correlacionar eles ou deixar Rafa, independente, né? o Oi. Maurício tá com a mão levantada faz um tempo. Maurício. Obrigado, Gi. É como eu falei, eu não consigo ver as mãozinhas, gente. Abra um mic aí. Fala, Maurício. Olá, Rafael, boa noite. Não queria interromper você no trabalho aí, estava uma sequência boa, mas é mais uma questão assim, de não sei se você comentou isso, mas mais de entender um pouco que algumas abas que você mostrou ali, né, até dos riscos, ela tem a parte de importação e exportação, né? Queria entender assim, essa Boa importação e pergunta. exportação que tem ali, né, export, import, são tabelas, né, mas seria uma pergunta mais genérica assim, de se você tem, que tipo de integração o Safran tem com a Microsoft, né, com os produtos da Microsoft, que a gente está muito inserido Legal, legal. nesse ambiente da Microsoft, do SharePoint, né, se tem integração com Power Automate, alguma coisa nessa linha. Tem integrações sim. Existem vários níveis para você importar e exportar, né? Existe um modelo inteiro que você pode importar e exportar. Existe um modelo de risco inteiro que você pode importar e exportar. Cada aba dessa, se você quiser exportar uma tabela para Excel, ele exporta para Excel uma tabelinha, tipo uma matriz de risco para você mandar para os especialistas ali, que não tem o Safran, né? Em Excel, aí o cara pode botar as distribuições, as probabilidades, os impactos e te devolver. Ele já sai num formato que na hora que ele te devolver, a gente lê direto, né? Obviamente você exporta aqui, depois importa, né? O Risk Mapping também. Então, as várias interfaces têm o seu botãozinho de Import Export e você tem o Import Export do modelo como um todo, que sai um XML, que aí não é legível, né? Não é fácil de compartilhar, mas que está o modelo inteiro ali para você mandar direto para outro usuário, tá? Porque o Safra trabalha não com arquivo, como, sei lá, o Project faz, ele trabalha com base de dados, né? Daí a lógica é um pouquinho diferente, mas dá para exportar sim, tanto o pacote inteiro quanto as abas individuais para cada interface que você tem aí com outra pessoa funcionar de maneira mais suave. Acho que a gente está estourando o tempo aqui, pessoal. Vamos marcar uma outra aí para continuar essa conversa. Tem mais, acho que mais coisas interessantes que a gente podia discutir aqui, mas essa Expert Session foi a primeira. Eu queria interagir mais com vocês mesmo, e vamos numa próxima que a gente marcar, a agenda de fevereiro a gente vai rolar para frente também, já vai divulgar. Tragam as dúvidas, porque daí eu abro o modelo em branco e a gente ataca as dúvidas de vocês, que eu acho que é muito mais interessante, né? Pessoal, agradeço a atenção de todos vocês aí, espero que tenha sido interessante. Para quem não abriu o microfone, pessoal, ponham as perguntinhas no e-mail e na próxima a gente abre o microfone e fala juntos aí, beleza? Muito obrigado, galera. Obrigado pelas contribuições aí, pelo tempo de vocês e a gente se vê na próxima. Obrigado, Gi, por organizar e até mais. Até mais. Boa noite.